Muito bem, estamos chegando, abrindo uma nova edição do programa Mulheres com Você, aqui na Imagem da Cidade. Eu sou Denise Bichlin, sejam todos muito bem-vindos. E aproveitando agora a passagem do Dia dos Pais, enaltecendo esse mês de agosto, a gente também abre o nosso programa com essa temática, a paternidade, a importância do pai na construção também do desenvolvimento, da caminhada dos filhos e principalmente aqui em Blumenau, a realização, a efetivação de uma causa também muito nobre, olhar para as crianças autistas, para as pessoas autistas. E tudo isso com o meu convidado. Comigo aqui o Rodrigo Gonçalves, advogado e fundador do Instituto Vinícius Ian. Rodrigo, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado, Denise. Obrigado aos telespectadores que estão nos escutando. É uma honra poder estar aqui no programa com você hoje. Pois é, quando eu pensei nessa pauta, Rodrigo, eu confesso que eu também vinha ao encontro de pensar numa figura paterna que tem já um grande reconhecimento na nossa cidade e que pode servir de exemplo para a construção de muitos lares, para estar presente também nessa relação pais e filhos. Por isso a gente foi ao teu encontro, fez o convite, foi aceito e aqui a gente também presta homenagem, né? Já passou o Dia dos Pais, mas todo dia é o Dia dos Pais, a gente sabe disso, né? Muito obrigado. E aí vindo ao encontro do Instituto Vinícius Ian, tem pouco tempo aqui em Blumenau, ele está ainda se mostrando para a nossa sociedade, mas já com importantes conquistas, com importantes engajamentos em Blumenau e em país como um todo, né, Rodrigo? Isso mesmo, Denise, perfeito. O Instituto está engatinhando, temos 2 anos de fundação, mas a gente vem fazendo um trabalho jurídico muito forte para as famílias autistas. Não só dos autistas, mas na deficiência como um todo. O Instituto entendeu que na parte jurídica podíamos ampliar o atendimento, além das famílias com autistas, para qualquer outra deficiência. Síndrome de Down, deficiência física, qualquer deficiência mental. Porque o direito ele é praticamente igual para todos, né? Com algumas peculiaridades em cada uma das suas situações, né? Mas a gente entendeu que poderia atender mais. Então o nosso atendimento hoje ele se estendeu para todo o Brasil, porque a gente consegue atender isso de forma online. Ele é totalmente gratuito, não há nenhum custo para o atendimento, nem para tirar uma dúvida, certo? E a gente pode atender a qualquer família com deficiência, sem qualquer custo, independente da renda da família. Não é um filtro hoje, a gente não faz filtro da renda da família. A família procurou atendimento jurídico com o Instituto, tem que ter algo relacionado a essa questão da deficiência, a gente vai atender. O Instituto leva o nome do seu filho. Exatamente. Vinícius Ian, que está com quantos anos agora? 6 anos. 6 anos. E como é que foi no momento pensado em realmente criar um instituto? Porque naquele momento ele foi necessário, foi importante? Quando a gente pensou em criar o Instituto, eu e minha esposa, o Vinícius já tinha 4 anos, ele já estava há 2 anos com o diagnóstico de autismo. Foi quando a gente começou, nós percebemos como família do Vinícius as dificuldades que nós enfrentávamos. Com plano de saúde, com questão de tratamento, com os direitos que a gente não conhecia, que poderia ser usado em favor do Vinícius e da família, independente da renda. E aí nós começamos a conversar com outras famílias dentro das terapias que a gente levava o Vinícius, e a gente via as dificuldades desses pais, de um plano de saúde que negava um atendimento, de um direito que eles não conseguiam potencializar para recuperar para eles. Por exemplo, nós temos pais hoje de autistas que conseguiram a redução de jornada de trabalho no funcionalismo público para ter mais tempo para se dedicar ao tratamento do filho, né? Então, não é uma terapia, são diversas terapias todos os dias. Então, precisa de uma rede de apoio muito forte e é difícil isso. Então, quando a gente idealizou o Instituto, era justamente para trabalhar o direito. Começou com essa ideia de defender os direitos dos autistas da nossa região. E o Instituto foi ampliando, foi vendo a necessidade de novos trabalhos, novos atendimentos jurídicos e crescer. Então a gente entendeu que poderíamos crescer porque a gente percebe essa falta de atendimento para as famílias também. Muitas famílias quando descobrem, recebem o diagnóstico, às vezes ficam até sem um norte, sem um direcionamento, não sabem o que vão fazer daqui para frente. E tendo também, de repente, um acompanhamento, tendo ali uma troca de informações com quem já vive também essa realidade, com certeza as dificuldades vão diminuir. A gente sabe que é um caminho que vai encontrar muitos obstáculos, mas serão obstáculos com supervisão, com acompanhamento. Essa pedra será menos pesada, digamos assim, né? Exatamente, porque quando nós recebemos o diagnóstico do Vinícius,
nós demoramos em torno de 1 ano para entender o que a gente poderia fazer para ele, o que a gente poderia dar de melhor atendimento a ele. Sabíamos quais terapias ele precisa, mas quem é o melhor profissional? Qual é a abordagem? Porque aí dentro das abordagens tem diversas. Tem ABA, tem Denver, tem diversas abordagens. Qual é a melhor abordagem para o Vinícius? Porque cada autista é diferente, tem uma peculiaridade diferente. É um nível mais baixo, outro é um nível mais alto, outros falam, outros não falam. Então, até a gente entender tudo isso e saber qual o melhor caminho para seguir com o Vinícius, levamos algum tempo, mais de 1 ano. E dentro do Instituto a gente está trabalhando justamente para encurtar esse caminho. Nós queremos, dentro do nosso centro de habilidades que vai ser construído, dar à família, a partir do momento que ela tem um diagnóstico, esse direcionamento mais assertivo, para que ela não precise ter uma caminhada como eu precisei fazer, como outras famílias têm. A gente pode encurtar, não precisam passar por esses caminhos que nós já passamos e já sabemos como vai funcionar. Vamos encurtar para que a criança, o adolescente ou o próprio adulto, quando recebe o diagnóstico, ele possa mais rapidamente potencializar essa terapia dele. Você mencionou há pouco também na questão de olhar para aquelas famílias que têm dificuldades com planos de saúde e infelizmente, uma pedra no sapato de muitas famílias relacionar o plano de saúde com acompanhamento baseado no atendimento de uma criança, um paciente com autismo. Né? Exatamente. E não é só no autismo, é para qualquer deficiência. O que nós percebemos é que o plano de saúde ele tem uma regra muito fechada. É aquele atendimento daquela forma que ele entende que quer que seja feito. Então ele alega que o rol da ANS é fechado para aquele tipo de atendimento. E hoje a gente já sabe que a jurisprudência brasileira entende que quem determina o tratamento do deficiente, do autista no caso, é o médico. É ele que vai dizer quais terapias, independente se ela está no rol ou não está. É ele que vai dizer a quantidade de horas por terapia, quantidade de dias por terapia. Então, tudo isso é determinado pelo médico que está atendendo aquela pessoa. A gente fala muito na criança, né? Porque quando a gente fala em autismo, a gente pensa na criança. Mas a gente tem que pensar no adolescente, no adulto que está buscando esse diagnóstico hoje. E o plano de saúde, ele é muito restrito a isso. Então, a gente acaba tendo que entrar com diversas ações judiciais para conseguir liminares, sentenças favoráveis para que aquilo que o médico deu como tratamento é o que tem que ser regido pelos planos de saúde. Nessa questão de criança, adolescente e adulto, nós agora, entrou em vigor agora, acabou de ser sancionada pelo governador do nosso estado, Jorginho Melo, justamente uma lei que vai ao encontro de instigar, digamos assim, o diagnóstico tardio das pessoas com autismo já adultos ou até a terceira idade, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que vivem com autismo, são autistas, mas não têm esse diagnóstico e acabam às vezes não se encontrando, digamos assim, dentro da sociedade. É uma proposta a mais, a gente vai ainda aprender com essa lei com certeza, e eu tenho certeza que também os órgãos ligados à saúde vão também aprender com essa lei e vão aperfeiçoar se assim for necessário. Exato. Tudo que vem em benefício para os autistas é muito bom. Por exemplo, o diagnóstico do autismo para o adulto, ele é algo, vamos dizer, recente, ele é novo. Eu passei por uma bateria de testes, de exames, para receber um diagnóstico de autismo de um nível 1, um nível mais leve, mas passei por diversos médicos, psiquiatra, neuropsicólogos, testes, e são coisas caras hoje. O próprio plano de saúde nem tem profissionais na sua rede credenciada para atender. Quando a gente traz isso para o poder público, para o atendimento ao público, né, através do SUS, isso vai ajudar muito. O que a gente pede é que com essa lei, além da lei, venha todo o repertório, né, dentro dos postos de saúde para que isso aconteça de fato. Né, porque a gente sabe que existe uma burocracia dentro do poder público para esses atendimentos. Mas é ótimo, quanto mais se evidencia isso, melhor. A gente precisa sair um pouco de falar do autismo só no Abril Azul. Porque no Abril Azul a gente sabe que é o ápice. Mas precisamos falar e conversar sobre o autismo o ano todo. Rodrigo, como é que se mantém o Instituto Vinícius Zian? Hoje o Instituto Vinícius Zian ele trabalha de duas formas para suas receitas. A gente não trabalha mais com doação. A gente não quer mais receber doações porque entendemos que isso não gera um vínculo de assiduidade daquela pessoa fazendo parte. Então hoje a gente tratou de criar um plano de investimento onde empresas e pessoas físicas
investe no Instituto e elas recebem uma gama de serviços em troca disso, treinamentos, planos de benefícios, o Jazz e o Vinícius fazendo campanhas de marketing social para as empresas, tá? E a outra forma diversos benefícios, né? Não vou conseguir elencar todos aqui, não, a gente vai ficar muito tempo, mas são bastante. E também o licenciamento da marca do Instituto. Criamos os personagens Vini e Jazz, onde empresas estão nos procurando para criarem produtos e serviços baseados nos personagens. Como tem hoje do Pocoyo, da turma do Seninha, então a gente já está trabalhando com isso, já temos algumas conversas em andamento e alguns projetos já bem avançados. Também tem empresas que vão usar o selo do amigo do Instituto Vinícius Ian para colar na sua marca, para parte da renda desses produtos que são vendidos são revertidos para o Instituto. Ou seja, o empresário ele não está mais nos dando, ele está investindo em nós. Ele tem um retorno financeiro, ele tem um lucro financeiro e um lucro social em cima disso. Você trouxe a duplinha, Vinícius e Jazz. Exato. Vinícius é o teu filho. Exatamente. E Jazz é o amiguinho do Vinícius. É o cão de assistência dele. É o cão de assistência. Hoje ele não está aqui porque ele está justamente com o Vinícius fazendo as terapias. Tá, mas como assim um cão de assistência nesse mundo do autismo? O que significa isso? Ele não é um cão que foi preparado para o autismo, né? Ele é um cão socioemocional que ele recebeu o início de um treinamento para ser um cão-guia para o deficiente visual. Porém, ele não se adaptou, ele não foi aprovado a seguir com um treinamento para virar um cão-guia. Então, o que essa ONG de Balneário, que é a Ellen Keller, que hoje é a única entidade da América Latina certificada internacionalmente, ela está repassando esses cães para famílias de autistas, porque eles entenderam que a interação do cão e o autista tem uma diferenciação. A gente vê pelo Vinícius, o Jazz participa das terapias do Vinícius, na fisioterapia, o Jazz cuida do Vinícius no momento de crise, o Jazz está ao lado do Vinícius. A gente fala cão de assistência porque essa é a nomenclatura da lei. Então, ou seja, ele é como se fosse um cão-guia mesmo, ele tem todo o direito de entrar nas entidades públicas e privadas, não há restrição, ele é um cão de assistência. Mas no mundo do Vinícius, ele é um cão socioemocional. Ele vai no colégio com o Vinícius, faz a interação com as crianças, participa dos eventos, vai participar da formatura do infantil da turma do Vinícius no final do ano no colégio adventista. Então essa interação do Vinícius, o Jazz, com a população, com a sociedade, gera uma reciprocidade maior. E isso é uma, de repente, das possibilidades agora aqui sendo colocadas em evidência para quem sabe um pai procurar através do Instituto, um pai ou uma mãe procurar através do Instituto, também ter esse direito de ter para o seu filho, quem sabe, esse cão de assistência, buscar também por isso, já que se tornou possibilidade para o Vinícius? Sim, é uma ONG, né, que ela não treina ela não tem um treinamento para o autismo. O que ela tem é o treinamento para cães guias, certo? Mas ela disponibiliza esses cães para algumas famílias que têm o autismo, né, passa por um cadastro, passa por toda uma entrevista com que se eles entenderem que aquela família está apta a receber o cão, ela vai receber. Mas a gente sempre frisa, ele não é um cão treinado para trabalhar com autista, né? Ele é um cão para trabalhar um socioemocional. E aí não é só o autista, eu levo ele para o meu escritório, então ele alegra o dia do pessoal do escritório. Eu tenho um outro cão em casa que estava em depressão porque meu outro cão morreu. Ele já virou outro cão. Então a gente fala que ele é até um cão acompanhante do meu próprio cachorro. Olha que bacana. E assim, para o Vinícius mudou totalmente. Totalmente. É uma outra criança agora com o Jazz junto com ele? É uma outra criança. Ele tem mais interatividade, ele tem tarefas com o cão, então ele ajuda a botar ração para o cão comer, ele dá biscoito, ele tem que brincar. Então isso é uma parte que a gente também utiliza para o Vinícius aprender a ter as suas responsabilidades dentro da viabilidade que o Vinícius consegue fazer, pela questão, né, do nível de autismo que ele tem, né? Então ele consegue ajudar, então a gente ajuda ele a botar a ração no pote, ele faz todo esse trabalho junto com o Jazz. A duplinha Vinícius e Jazz, que incrementam também esse trabalho de vocês, que fazem parte, que são os fundadores do Instituto Vinícius Ian. Como você mesmo falou, né, Rodrigo?
É um instituto que está aqui em Blumenau, mas que tem essa cobertura nacional, esse Exatamente. alcance nacional, que não limita, por exemplo, a questão financeira da família para Não poder limita. dar esse amparo, dar esse auxílio também. Não, Né? hoje o nosso forte é o atendimento jurídico, não existe limitação. Qualquer família que precisa de um atendimento jurídico especializado, essa é a nossa diferença. Nós temos uma equipe própria atendendo dentro do Instituto a parte jurídica. Então eu não dependo hoje de advogados externos. Eu tenho alguns advogados parceiros para alguma situação mais especial, mas todo o atendimento é feito pela minha equipe interna do Instituto, que é a mesma equipe que hoje trabalha no meu escritório de advocacia. Então eu independo disso. A gente consegue dar um atendimento especializado, porque a gente já tem esse entendimento melhor sobre como pedir, o que precisa, porque eu vivo isso. Eu sei exatamente, porque às vezes as famílias não conseguem descrever. Então eu já entendo, olha, eu sei exatamente o que eles estão precisando, eu estou entendendo que eles precisam de algo um pouco diferente nesse tratamento. Então, por exemplo, há 2 semanas atrás nós recebemos uma decisão judicial, onde o juiz determinou que a Unimed desse o tratamento para equinoterapia, algumas terapias de fisioterapia que o plano não cobre. Então eram 4 terapias que o plano tinha negado e o juiz determinou que as 4 terapias, conforme o médico determinou, deveriam ser cobertas pela Unimed. Olha, que importante, que prestação de serviço linda e ao mesmo tempo a gente sabendo da importância que é na vida de muitas famílias que já contam com o trabalho do Instituto e quantas outras que ainda poderão contar. Para isso, quais são os caminhos para estar de repente acompanhando, buscando esse acompanhamento jurídico junto ao Instituto Vinícius Ian? O público pode nos procurar pelas redes sociais, é o caminho mais prático, né? Que é o @Instituto Vinícius Ian. Lá no link da bio tem todos os nossos canais de atendimento. Desde o WhatsApp, preenchimento de formulário, o próprio Instagram responde, nos conversar. A gente atende muita pouca ligação, né? Pelo dinamismo do trabalho, a gente não consegue hoje ter uma equipe própria para ficar atendendo ligações. Mas as nossas respostas via os canais de comunicação é rápido. Geralmente no mesmo dia a gente já responde. Então, por exemplo, se uma família hoje precisa de um advogado para entrar com uma ação qualquer referente ao autismo e vai procurar a Defensoria Pública e vai ficar numa fila de 6 meses a 1 ano, esquece. Procure o Instituto, que em menos de 1 semana você vai ter tudo bem encaminhado para saber o que fazer, né? E com um atendimento especializado, sabendo o que precisa. Eu até quero aproveitar aqui o espaço hoje, Denise, falar um pouquinho do nosso projeto das Cestas de Natal, que é um projeto que a gente trouxe para fazer um trabalho com a família. A gente sabe que todo final do ano a gente tem os trabalhos de entrega de presentes, os brinquedos para as crianças. Mas nós entendemos que a gente precisa unir um pouco mais a família durante a ceia de Natal. Então nós vamos entregar esse ano, nós temos uma meta de 300 cestas, onde as famílias vão receber uma caixa com todos os alimentos para uma ceia de Natal, junto com uma ave natalina. Para que eles, na noite de Natal, possam saborear essa ceia. Aquilo que a gente tem dentro da nossa casa, que eu vivo com a minha família, eu quero que eles tenham. Como a gente sabe que o trabalho com autista durante o ano é cansativo, são noites sem dormir, eu sei, eu acordo quase todos os dias de madrugada com o Vinícius, porque ele acorda muito cedo, 3, 4 da manhã, a gente entendeu que a gente queria levar para eles um alento, algo diferente, essa união de sentar, saborear, ter um momento ali com a sua fé, independente da sua religião, que tenha esse sabor de experimentar a ceia natalina. Então nós vamos estar entregando. E para quem quiser participar desse projeto, entra no nosso site, o institutoviniciusian.org.br ou no nosso próprio Instagram, vai ter lá como participar desse projeto das Cestas de Natal, que a gente chama que é as Cestas Mágicas para um Natal Feliz. Com certeza será um Natal feliz, celebrando em nome do Instituto Vinícius Ian também o Natal em família. Rodrigo, muito obrigada por estar conosco. Foi um prazer abrir o nosso programa com essa temática aqui e ao mesmo tempo colocar uma luz na vida de muitas famílias que vivem já, por exemplo, muitos caminhos que não sabem por onde trilhar, mas a gente sabe que o Instituto Vinícius Ian consegue dar esse direcionamento com certeza. Perfeito, Elisa. Agradeço mais uma vez a TV Galega disponibilizando esse espaço para a gente falar do Instituto. Agradeço a você por mais uma vez estar nos procurando para falar sobre o autismo. Isso para nós é muito bom. Cada vez mais a gente leva o nome
do Instituto, mas também fala sobre autismo, para as pessoas poderem conhecer mais. E procuro lá os seus telespectadores para fazer parte do nosso projeto das sextas. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Intervalo, gente, na sequência tem muito mais. O próximo assunto colocado em evidência também nesse mês de agosto é o Agosto Dourado, enaltecendo o aleitamento materno, que faz sim a diferença na vida, no presente e no futuro de muitas pessoas. Eu volto já.